Castelo é um sonho do seu Manuel Português e do seu Dorci Castelupi. Era um pessoal que eles são do Espírito Santo, né? Vieram para cá e com a ideia de montar um clube aqui. Montaram o clube, entendeu? Pegaram, acho que a política deles, a forma deles trabalhar foi fazer uma equipe forte. Então eles bancavam alguns atletas, traziam atletas de fora, como veio uns atletas do Espírito Santo, veio o Madaleno, veio o Kiko, que o pessoal de Gurupi conhece, que foram muito importantes para o clube. Então, assim, eles fizeram uma equipe forte, ela foi campeão no município aqui várias vezes, foi vice-campeão estadual, que nesse período era amador ainda. No amador, ele fez história. Eu sou o Castelo, proprietário do time Esporte Clube Castelo, que foi fundado numa fazenda que eu tinha, num torneio que nós fizemos, eu botei o meu apelido lá e colou o pedido. Ganhamos o torneio, aí os jogadores de lá mesmo falaram para mim, por que eu não passava para o campeonato tocantinense? Se inscrevia lá em Gurupi. Eu peguei e topei a parada. Aí procuramos 20 jogadores, os melhores que tinha. Enfiamos junto com aqueles que nós tínhamos escolhido de Gurupi. Aí montamos o time e ganhando o campeonato. E sucesso na cidade. Aí o seu Manuel, que era proprietário da pizzaria Castelo, coincidiu com o nome dele, Castelo. Ele chegou em mim, queria ajudar o time, porque era Castelo, mesmo o nome da pizzaria dele. Eu aceitei. Então, assim, o Castelo, ele foi bem planejado no seu início. Só que, assim, o amador é simples. Quando chega profissional, as coisas mudam. Quando virou profissional, eles pararam, eles não deram conta de profissionalizar. E houve em Gurupi um movimento de fazer um time profissional. E esse time pegou o Gurupi. Já existia o Gurupi, era um adversário do Castelo. E levava o nome da cidade. Então, se fez o profissional. A partir daí o Castelo parou de existir. Na década de 80 ali, o Castelo rivalizava muito com o Gurupi, com o Independente, no esporte amador aqui de Gurupi. Então, foi criado o Castelo naquela época, ele parou de atuar e quando a gente pensou em reativar, a gente precisava de um clube mais antigo para começar o trabalho. Os últimos dirigentes do Gurupi, eles abandonaram a base. Eles simplesmente só existia o profissional, tudo que via era profissional, e aí a gente começou a se sentir, a gente estava lá e tinha que fazer tudo como se fosse nós os dirigentes. E aí uma pessoa me deu uma ideia, falou assim, olha, o pessoal do Gurupi só dificulta para você, pega um clube que está desativado e faz dele, ativa ele, faz dele o seu clube, porque você já faz tudo mesmo. Quando foi em 2016, a gente começou a idealizar o Castelo, né? E aí ele falou assim, Alisson, eu tô querendo montar uma equipe e tal. E aí a família apoiou muito meu pai, né? A minha mãe, as minhas irmãs, eu, né? E aí eu falei, olha pai, o que o senhor fizer aí tá feito para mim. Eu vou estar com o senhor o tempo inteiro. Aí a gente contou com o seu Manuel, saudoso seu Manuel Português, e ele falou, o Castelo está paralisado, o Castelo é uma equipe amadora que fez sucesso em Gurupi no tempo áureo do futebol amador, né? E aí ele falou, não, se você quiser a gente cede sim para você pode pegar lá, organizar. A gente pegou, formou uma diretoria, regularizamos a situação do CNPJ, de tudo. E aí, quando foi em 2017, a gente pegou e reativou o Castelo com uma outra forma, que foi com categoria de base. O Castelo era um time igual o Gurupi, que depois profissionalizou, o Castelo não profissionalizou e ficou parado. Inclusive o pessoal fala assim, vocês não vão se profissionalizar um dia? Não é nosso objetivo.
mas com o passar do tempo isso vai acontecer naturalmente. Não vai me dizer que um clube que vai ter um CT de 3 campos, que atende crianças, que participam de campeonato, não vai chegar, uma hora vai chegar. Só que o custo disso é muito alto. Então a gente entende que o que a gente arrecada hoje você coloca na base, nas crianças. Nosso objetivo é o projeto social. O esportivo acompanha, mas o projeto social é mais importante. O objetivo realmente é social. Você já falou tudo, né? É claro que existe a possibilidade ou as possibilidades de que se tenha um grande jogador, o jogador sai de qualquer lugar, isso depende muito de cada um. O melhor do esporte não é o físico, como a gente pode pensar, e sim o mental. Se você vai participar de um esporte, você desliga dos problemas e passa a concentrar naquilo lá, né? Então, ele é importante demais, além da parte física, né? A gente conheceu o Castelo através de outros pais, né, que são incomuns aqui com a gente, é amizade. E a gente queria fazer a transição do Gustavo, do Society, para o Campão. E além de ser um projeto social, que visa o quê? A socialização das crianças, né? Então ele teria mais crianças, mais contato, né, com outras crianças. E meu filho, ele teve um problema na escolinha de abuso moral. E aqui ele foi muito bem acolhido. O Gustavo, ele era um menino extremamente tímido, ele era um menino que ele chorava com tudo, pelo abuso que ele havia sofrido. E o Alisson e o Alcides o acolheram, o abraçaram e foram entendendo o seu momento. E com isso hoje ele tem confiança, ele consegue lidar com outras situações. Foram fazendo com que ele se tornasse mais forte, emocionalmente. Nós compartilhamos hoje com o Castelo a base da família, a base da educação e a base do princípios da pessoa virar gente, como a gente costuma falar lá. Você colocar numa criança o sonho dela ser alguém na vida, dela ter um objetivo na vida. Hoje a gente tem muitos programas sociais, mas às vezes a gente não consegue chegar até a população. Vendendo um sonho de ser jogador de futebol, a gente consegue fazer isso aí. Eu acho que o clube ele impacta na vida da gente assim, no aprender a se socializar, a aprender a respeitar, né? Aprender a lidar com a diversidade, que eu acho que é super importante. A gente estava crescendo muito, um crescente enorme em relação de atletas, ganhando campeonatos no Pará, ganhando campeonatos em Goiás. O processo para ir para a Copa do Brasil foi algo assim que para nós era de outro mundo. Até então nós entramos na competição apenas para participar e assim mais longe, né? Umas semifinal, umas quartas de final. Marcos Vinícius recebeu, tirou, vai dali, bateu no gol! Gol! E eu sempre acreditei, falando que ia ser campeão, e deu certo. O Castelo Esporte Clube de Gurupi é campeão tocantinense sub-20. E aquela semana preparatória para a viagem para o Rio de Janeiro, para mim foi muito especial. Poxa, a gente realmente está levando o nome do Castelo para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil. Foi algo assim bem marcante. Não imaginávamos, por exemplo, ser campeão do estadual sub-20, onde nós fomos para uma Copa do Brasil com o clube, né? Tudo uma competição assim muito visada pelos atletas de base, né? Viajar com o clube, levar o nome do Tocantins, da cidade de Gurupi, foi algo bem marcante. Antes da pandemia, nós estávamos no nosso melhor momento técnico. Nós tinha sido campeão estadual, estava bem nas competições, tudo. Então, assim, a pandemia zerou tudo, né? No dia 17 de março de 2020, um marco crucial se estabeleceu em Gurupi, a declaração da situação de emergência em saúde pública. A partir daí, o município enfrentaria desafios sem precedentes. 3 dias depois, em março de 2020, as atividades esportivas foram suspensas por tempo indeterminado.
uma medida necessária para conter a disseminação do vírus. No campeonato, eles conversaram, perguntaram o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer, não vamos parar com o clube, com os treinos. Agora, nós temos que parar. A gente já via que a força da pandemia, né? A gente conversou com tanto o Alisson quanto o Alcides, o Cristiano, a gente conversava muito sobre isso. Nós não podemos continuar. Se nem as autoridades da saúde não sabiam exatamente o que era ainda, né? O que ia afetar, a gente que não é da área, nós não poderíamos passar por cima e simplesmente a gente resolver, não, isso não vai ter problema, nós vamos fazer. No começo foi meio difícil, né? No começo da pandemia, todo mundo parado dentro de casa, sem treinar, sem participar de campeonato. Mas aí a gente começou a fazer os treinos em casa mesmo. A gente recebia uma lista de treinamento físico em casa, a gente gravava os nossos treinos, fazia tudo certinho, mandava para eles, avaliava e assim todo dia. O professor Alisson incentivou a nós fazermos treinos em casa. Treinos de prancha, treino de abdominal, treino de flexão. Eu cheguei a pegar o Covid-19, que não afetou, né? Porque eu perdi minha condição física, não estava podendo sair, sem treinar, sem ver ninguém. Daí que no começo meio que deu uma descrença, um desânimo. Mas daí eu comecei a botar na cabeça mesmo que é treinar, mesmo estando ruim, aproveitar a oportunidade e manter o foco. E a diretoria, o que a gente tinha que fazer pós isso, que fechou tudo, era aquilo que o Alisson fez, né? Basicamente o Alisson. A diretoria ficou só já nos planejamentos, já pensando no centro, né? Que era coisa mais de bastidores, de política, de conversar com políticos, buscar uma área que a gente acabou depois conseguindo e já tinha esse caminho iniciado ainda na pandemia. Então, de todo não ficou parado. Ainda tivemos o campeonato que foi vencido do Sub-20 estadual, estava já na pandemia, né? Mas a federação não quis interromper esse campeonato, então acabou-se ainda jogando. No final de 2020, a coisa tinha dado uma tranquilidade, tinha ficado um pouco mais tranquilo, tinha dado menos casos e tal. E aí quando a gente jogou, por exemplo, até terminou o estadual aqui, em março, foi dia 1º de março de 2021, foi o jogo aqui no Resendão que a gente foi campeão. Né? E aí dia 10 de março estava marcado o jogo para o Rio de Janeiro. Quando foi ali para o dia 5, dia 4, dia 5, dia 6 de março de 2021, a pandemia deu outro pico. Então assim, a gente foi para o Rio de Janeiro já com o Brasil já estava com outro pico de Covid. A maior questão nossa, vamos dizer assim, foi quando parou. Nós ficamos 8 meses sem poder jogar. E aí você tinha que manter o espírito esportivo dentro, né, no coração das crianças. E aí fizemos live, fizemos desafios no Instagram, fizemos testes de conhecimento, tudo que poderia trazer os atletas para próximo da entidade, a gente fez. A gente tem uma forma diferente de continuar com esses atletas, até para as pessoas não ficarem totalmente paradas em casa, né? Que era para adolescentes principalmente, é uma coisa muito complicada. Então continuou-se fazendo algumas atividades que o Alisson bolou por internet, por WhatsApp, e foi-se conseguindo deixá-los assim, ainda interagindo dentro do castelo e não esquecendo o castelo. Foi difícil, né? Estava acostumada a ter atividade física, teve que ser privado de tudo, então foi bem difícil. A gente se uniu mais ainda e a gente soube entender o que cada um estava passando naquele momento e segurar um na mão do outro e vamos juntos. Nós não tivemos a dificuldade financeira, até porque como não tivemos eventos, campeonatos, para poder ter o gasto nosso ainda era só isso, né? Quando a gente tiver o centro, aí nós vamos ter as despesas normais do dia a dia. Então os parceiros continuaram com essa contribuição e nós tivemos menos gastos. E isso contribuiu para que ficasse uma reserva. Quando voltou a gente já tinha um suporte um pouquinho melhor. Não houve uma paralisação, um cancelamento de apoio, mesmo porque o clube continua existindo em si, né? A gente teve muito treinamento parado, muita atividade que foi cessada, mas quando voltou com a corda toda. E você vê
esse pessoal que é parceiro, né, esses empresários aí que são parceiros do clube, né, as pessoas, o setor público também, dá o apoio e ver, né, que a gente está com esse trabalho e entender, vestir a camisa, como a gente fala, né, abraçar a causa mesmo, cara, é muito bom. A gente apoia o Esporte Clube Castelo como associação pelo trabalho que é feito. Você acompanha, quem consegue acompanhar o dia a dia do Castelo sabe da dificuldade que é e sabe da quantidade de atendimentos que se faz. Então, hoje a parte esportiva serve como parte social. Você conseguir tirar uma criança da rua, conseguir fazer com que ela coloque na cabeça dela um sonho de novo, dela virar um jogador, virar alguma coisa, mas dentro do projeto você consegue colocar nela valores, consegue colocar princípios, coisa que às vezes na escola não consegue e na rua muito menos você vai conseguir fazer isso. A gente foi voltando devagarzinho, o Alisson tentando, principalmente o Alisson, né? Tentando manter o pessoal focado ali, fazia live, fazia alguma coisa para eles, pelo menos não se desviar muito. Claro que nós perdemos muito, teve muito atleta que não voltou mais a jogar bola depois da pandemia. Não teve atletas que era atuante, a pandemia fez com que ele... E aí depois disso ele não voltou mais, parou com o futebol. De 30% a 35%, sabe? É assim, a gente perdeu primeiramente para trabalho. A galera mais velha, né? A galera de 16, 17 anos, poucos voltaram. Os treinos intensos voltou mais depois que deixou um pouco da restrição um pouco de lado, que é os treinos no campo, que a gente tem mais espaço para fazer as atividades mais completas. A gente começou o primeiro treino com máscara, álcool em gel, os coletes, por exemplo. A gente dava um colete para uma criança, a gente ia lá, ele terminava o treino, já recolhia para o lugar. Cada dia de treino selecionava tipo 14 atletas, 18 atletas para fazer o treino, todo mundo com máscara, quando era um treino assim menos cansativo, por causa da respiração. E era mais separado, cada um fazia uma etapa de treino um longe do outro para não ter o risco de ter pego a corona. A molecada voltou, muitos voltaram, cara, bem acima do peso, sabe? Bem diferente. Não só os alunos, mas os professores também. A gente fazia trabalho físico, com bola e tudo, e aí foi se ganhando condicionamento novamente. Muitos desistiram, mas hoje, depois da pandemia, o Castelo dobrou o seu contingente. Na verdade, quando a gente criou o Castelo, a primeira reunião que a gente teve, o Cristiano do Posto Cometa, que é o cara que a gente tem, que eu vejo com uma visão empreendedora, vamos dizer assim, fantástica, né? Ele já tinha essa ideia da área. Ele já tinha essa ideia de montar uma sede. Foi na administração do prefeito Laurez que a gente começou essa busca. A gente tinha contatos com ele, conversava, reuniões, e aí ia buscar um local, não se sabia nem onde tinha os locais que tivessem um porte maior para que se fizesse o que a gente pretendia, de pelo menos 3 campos, né? E são campos grandes. Às vezes mostravam, tem uma área ali, mas essa não serve porque é pequena. Nós não queremos campos society, nós queremos campos grandes. E aí buscava no lugar, no outro, até que a gente conseguiu lá, um dia falou, tem uma área aqui que vai servir. Nós olhamos, não, essa realmente serve. Aí partiu-se para a área burocrática, né, de saber se pode ou não doar, ver a associação, o que pode, a associação pode, porque era sem fins lucrativos e tal. Mas tem toda aquela parte que você teria que ir para a procuradoria, para ver a legalidade também da coisa, levar para a Câmara de Vereadores para analisar também e ver a vontade ou não, que aí foram nos questionar, tivemos muitas reuniões, eu tive muitas vezes lá conversando com eles para explicar o que era o projeto que muita gente às vezes ainda não conhecia, né? Mudou de administração, a Josi do mesmo jeito, acolheu muito bem o projeto e eles viram que tinha essa credibilidade. Então nesse período todo foi esse trabalho aí de conversa e até combinar com esse, agora recentemente, que a gente conseguiu essa doação, né? Eu falo para o Alcides que a gente vislumbrava 10 anos para começar a mexer numa sede. A gente conseguiu isso já antes. O terreno é o primeiro passo. A gente agora está conseguindo
ter parceiros para investimentos no terreno. Eu acredito que dentro de 3, 4 anos, a gente esteja com o centro de treinamento quase todo pronto. Que a partir do momento que alguém vislumbra, que consegue enxergar uma sede, consegue enxergar alguém, fica mais fácil do projeto andar. Hoje a gente mostra os treinamentos, mostra isso, mas a gente não tem uma sede, a gente não tem um local. Então, a partir do local, as coisas vão começar a andar mais rápido. Mas assim, é um sonho que a pedra foi colocada lá e aí dali para frente as coisas vão andando. O grande desafio era tornar o castelo cada vez maior e principalmente com a criação desse centro, porque sem esse centro aí não poderíamos crescer, porque como que se treinava? Com hoje mais de 400 crianças e adolescentes lá de 10 a 20 anos para participar, como é que se daria um treino para uma quantidade dessa em um campo que não era todo dia que você tinha ou tinha de 2 horas por dia? Um dia a gente tem um lugar para treinar, outro dia já não tem porque um dia você consegue o Resendão, outro dia já não consegue. Aí estamos tentando agora o Centro Olímpico. Não somos só nós que queremos, tem outros também que querem, então todo mundo tem o direito. E aí, mas não dá para tanta gente assim ter o tempo que necessita, né? Hoje, com o que a gente está pretendendo fazer 3 campos, que já estamos dando início, né? Com 3 campos você vai ter 2 campos todo dia, várias horas. Então nós teremos 2 pessoas pelo menos, ou 3 ao mesmo tempo, fazendo treino de uma categoria, de outra categoria, 1 hora aqui, depois 1 hora com outra. Então, aí vai sim conseguir crescer. Então esse é o grande objetivo, essa construção, que nós já estamos dando início, né? E quando ela estiver pronta, vai ser um objetivo, o primeiro objetivo cumprido. Aí vamos ter outros desafios, que é crescer mais e atender cada vez melhor. A primeira experiência que a primeira lição que a gente tem, assim, para falar a verdade, é que tudo pode mudar de uma hora para outra. Tudo pode mudar de uma hora para outra. No mesmo momento que você está aqui passando por um problema, daqui a pouco você pode estar já numa vitória, na glória, né? Ou ao contrário, você está na glória e depois está para a derrota. E assim, outra lição também é que a gente tem que amar as pessoas, tem que ter carinho pelas pessoas, enquanto elas estão próximas, enquanto elas estão com a gente, né? Porque, como eu disse, tudo pode mudar de uma hora para outra. Tudo pode passar de um piscar de olhos, pode mudar. Olha, novas crises, é claro que podem acontecer. Nosso mundo está muito dinâmico, né? E para isso realmente pode vir a acontecer uma outra crise, uma outra pandemia, uma outra coisa que venha afetar. Mas a gente não pode viver a vida já pensando que não vai acontecer isso, nós já vamos nos precaver. Até porque não se sabe se vai acontecer ou o que vai acontecer. É lógico que você está sempre antenado para ver as coisas como vem e já se teve uma lição dessa agora, né? Então, se acontecer outra coisa, é tomar as medidas certas na hora certa, nessa agora que a gente não tinha conhecimento. Nós fizemos na hora certa, paramos na hora que não tem que parar, porque tem perigo, nós cortamos, não fizemos mais treinos, né? Eu falo o seguinte, que a vida você aprende e você ensina. Você aprendendo e ensinando, tudo que você fala para eles, eu creio que eles assimilam alguma coisa. E também algumas coisas que eles falam eu também aprendo, né? E a vida troca de experiências. Claro que eu tenho hoje um conhecimento, uma experiência maior para poder passar para eles. O professor Alcides, o professor Alisson, sempre no final dos treinos eles tinham um feedback. Eles falavam para a gente não se preocupar tanto com a sua carreira profissional, e sim ser um cidadão honesto. Eu fui pro Castelo, né? Do Castelo eu saí, fui pro Goiás, joguei 1 ano lá, e nisso eu fui dispensado do Goiás, fiquei em um time lá em Goiânia, time bem pequeno, jogando no Campeonato Goiano. E aí tinha um olheiro do Grêmio lá. E aí ele me viu
e falou que estava precisando urgente de garotos da minha posição, né? Aí eu vim fazer uma avaliação aqui de uma semana. Aí eu passei essa uma semana, já estou aqui praticamente 2 anos no Grêmio. Em qualquer lugar que eu chego, eu conheço alguém, algum foi atleta meu, ou então um atleta meu tá lá e tal, vem me cumprimentar, vem, ô professor e tal, assim, traz memórias, traz lembranças e tudo isso é gratificante, você saber que alguma coisa você plantou naquela criança. Depois que o Gustavo começou a fazer parte do Castelo, ele desenvolveu na questão da coordenação, da saúde. O clube contribui para ele no crescimento como ser humano, como pessoa, aprendendo que a gente precisa respeitar o próximo, que a gente precisa respeitar o limite do outro. Eu aprendi a respeitar as pessoas, é um princípio que eles estabelecem. Aprendi a dar valor ao que eu tenho na vida, até porque o Castelo nos ensinou isso, né? E ter humildade. O Castelo é uma equipe boa, qualidade. Vão te abraçar como se fosse um filho para vocês, vão te acompanhar escolarmente, mentalmente, vão sempre estar contigo quando precisar e vão te ajudar a entrar no futebol. Quando eu me tornar profissional, eu quero sim, quero contribuir, quero ser talvez um novo sócio deles, posso ser um sócio, ajudar financeiramente eles, estruturalmente também, e é claro que eu vou contribuir. Eu sou eternamente grato pelo Castelo. Eu pretendo me formar em educação física. Se Deus quiser, eu tiver uma oportunidade mais para frente, eu ajudar o Castelo. Já temos jogador em clube grande de São Paulo, jogando lá já com 17 anos, jogando como titular, está bem. Não quer dizer que vai ser um profissional de sucesso, mas já pelo menos já encaminhou essa vida até agora, até quase 18 anos, né? Isso é fundamental, isso é muito gostoso a gente ver que uma pessoa que começou contigo ali desde 7, 8, 9, 10 anos, hoje é um adulto que está bem, né? E que se viu que esse esporte ajudou e que você participou dessa ajuda. Esse é um grande ganho para a gente. Os maiores méritos e conquistas que a gente teve não está na sala de troféus que a gente tem no clube. Aquilo ali é um objetivo que se alcança durante o processo. Eu acho que um dos maiores méritos que a gente tem são os jogadores que a gente conseguiu colocar na carreira, conseguiu jogar fora, as famílias que a gente conseguiu afetar com isso. Então você conseguir fazer uma família vislumbrar uma coisa melhor, uma criança dessa aí deslumbrar outra vida, é um maior mérito que a gente tem. Os troféus são bons, mas eles não deixam esse gostinho que a gente tem de melhorar a vida das pessoas.